levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, John Rosenstern, Dave Smith e Dr. Don Paul Gray. Estamos muito contentes de ter você conosco hoje. E eu quero ler e quero completar a ilustração que comecei no programa passado, mas acho que é melhor ler aqui primeiro. Comece no versículo 5, por favor, pois o anjo fala com Cornélio, e sim, é literal, aconteceu mesmo. O anjo apareceu em uma visão para Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope, diz para ele exatamente o que fazer. O anjo falou para Cornélio o que fazer para ouvir o evangelho, mas não apresentou o evangelho para ele. Esse privilégio é dado ao homem e não aos anjos. E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Através de Pedro, Deus abriria a porta para o mundo gentio por quem Cristo morreu. Continue. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Isso é muito óbvio. O Senhor sabe exatamente aonde seu povo está em todos os momentos. Ele te dirá o que deves fazer. Tudo o que ele tinha feito, por melhor que tenha sido, ainda não o salvou. Depois eu quero falar mais sobre isso. Primeiro eu quero terminar a ilustração que comecei a dar no programa passado. E há anos atrás pregamos uma cruzada em Moróvia, na Libéria, em 1987 ou 88, por aí. Acho que foi 88. Mas aí foi um culto tremendo, maravilhoso. Mas eu me lembro que a igreja lá, que Deus abençoou abundantemente, tinham centenas de pessoas indo para a igreja lá, e ela era pastoreada pelo Aaron Trotter. O irmão Trotter tinha idade o bastante para ser meu pai, já era de idade, e um dos pregadores mais ungidos que eu tive o privilégio de ouvir. Tive o privilégio de pregar algumas conferências com ele e nunca testemunhei uma unção tão grande sobre um homem como foi sobre ele. Então, ele pastoreando aquela igreja em Moróvia, na Libéria, e naquele país africano eles falam inglês. E ele falou que certo domingo de manhã, bem no meio do culto, o culto estava acontecendo, eles estavam adorando ao Senhor e o lugar estava quase cheio, se não totalmente cheio. E ele disse que a porta da frente da igreja abriu com muita força. E esse africano veio gritando, pulando, saltando. E ele disse: os obreiros pensaram que tinha algo errado com ele, mas eu senti a Deus, ele falou, e sabia que não tinha nada errado. Mas de alguma maneira ele sabia que tinha algo acontecendo de Deus ali. Quando finalmente acalmaram o homem falou a seguinte história. Ele vivia a mais de 100 milhas de distância da Monróvia e ele estava orando. Ele não conhecia Deus, ele não sabia nada de Deus, nunca tinha visto uma Bíblia na vida, não sabia nada sobre como era viver para Jesus, não sabia nada disso, mas estava orando a Deus porque havia uma fome em seu coração. E ele contou que estava cansado do juju, da macumba, superstição, que vivia nas suas tribos e tal, e sabia que devia haver algo melhor do que aquilo. E por vários dias ele orou, não lembro quantos, mas ele estava orando como sabia fazer. Sabia que havia um grande espírito em algum lugar e não sabia explicar ou nomear. Mas aí um anjo apareceu para ele, como foi com Cornélio e sem dúvida alguma apareceu para muitos. Um anjo apareceu para ele e disse: você está buscando o Senhor.
Vá até o oceano e vire à direita. Só disse isso para ele. Não mandou ir para Monróvia, só mandou ir para o oceano e virar à direita. E ele começou a correr. Então chegou ao oceano, virou à direita e chegou a uma certa vila. E aí ele sabia que tinha visto uma igreja e sabia que tinha algo a ver com Deus. Ele parou, foi até a frente dela, estava para entrar e o anjo apareceu outra vez e falou: "Não entre nesse lugar, continue indo adiante." Isso aconteceu várias vezes. O anjo aparecia para ele toda vez, dizendo para ele: "Não entre nessa igreja, não entre aí. Continue prosseguindo." Isso nos diz muita coisa. Nos diz que a maioria das igrejas não estão pregando o evangelho. Nos diz que se uma pessoa naquela igreja quisesse ser salva, não ia ter como. Não haveria nada ali. O Senhor não estava ali. O Espírito Santo também. Infelizmente, isso caracteriza a grande maioria das igrejas nessa nação americana e no mundo. Se você quisesse, não ia conseguir ser salvo ali, pois o evangelho não é pregado lá. E eu não gosto de dizer isso ou admitir, mas infelizmente é a verdade. Aí ele chegou na Monróvia e ele desceu uma certa rua sem saber aonde estava, nunca tinha ido naquela cidade, encontrou uma outra igreja, estava até cansado, mas foi até a frente dela e o anjo apareceu outra vez, dizendo: "É essa aqui." Entre aí. Foi quando ele abriu aquela porta pulando, gritando, e você ia ter